E aí galera, tudo bem? Boa noite para todo mundo. Bem-vindos aí à semana Descomplicando o Azure, organizada pela comunidade Azure Brasil. Queria agradecer a todo mundo que está assistindo esse vídeo, agradecer ao pessoal da comunidade Azure Brasil aí pela oportunidade de estar aqui contribuindo, fornecendo mais conhecimento para a galera. E hoje a gente vai falar de um assunto bem bacana, que é a questão de evolução que a gente está tendo aí do cloud, onde a gente tem a oportunidade de poder trabalhar com aplicações mais modernas. Eu venho trazer aqui uma espécie de um debate, é uma palestra mais conceitual, mas a gente vai ter uma demonstraçãozinha no final, onde a gente vai falar do porquê que hoje em dia a gente tem que começar a ter estratégias de negócio focando mais em serverless do que na infraestrutura de aplicações. Primeiramente, para começar a poder me apresentar aqui, meu nome é Gustavo Bigardi, sou Full Stack Developer na Dextra Digital, uma empresa em Campinas. Sou desenvolvedor .NET, Node.js, mas também trabalho com outras tecnologias como Java, Golang. Sou desenvolvedor há mais de 13 anos. Sou escritor, escrevo artigos no meu blog, no meu perfil do Medium lá. Sou palestrante, pessoal que frequenta eventos aí sempre vai acabar esbarrando comigo, seja comigo palestrando, comigo de staff ou mesmo comigo participando dos eventos. Eu estou sempre aí com a galera, participando do networking com a galera. E sou baterista nas horas vagas, só para fechar aí a descrição do perfil. Tem aqui meus links, onde você pode entrar em contato comigo, tanto pelo meu Gmail, meu perfil do Medium, onde eu publico todos os meus artigos, meus perfis no Facebook, LinkedIn e Twitter, que são as redes sociais que eu estou mais ativo, que eu estou fornecendo publicações, seja de artigos novos, vídeos novos, eventos, inclusive vagas de trabalho que eu vejo aí em empresas que são vagas interessantes, eu publico para ajudar a galera aí que está procurando. E sou atualmente um dos coordenadores do grupo, da comunidade chamada Jun Developers, fundada aqui na minha cidade natal, Jundiaí. A gente promove meetups no mínimo mensais aqui. Para quem quiser saber mais, a gente tem nosso grupo no Facebook, que é o primeiro link que eu estou mostrando aqui no slide. Tem bastante gente tirando dúvida, fornecendo vaga de trabalho, comentando projetos open source. E tem nosso grupo do Meetup, onde todos os eventos que a gente organiza, seja presenciais ou online, a gente publica no Meetup. Só entrar lá no Meetup com PTBR Jun Developers. Sou, como eu disse, Full Stack Developer na Dextra. A Dextra é uma empresa de desenvolvimento de software sob demanda, localizada em Campinas. A gente tem expansão agora para São Paulo e Florianópolis. E temos diversas vagas abertas. Java, Node, PHP, Product Owner, .NET. Tem vagas inclusive para desenvolvedor mobile trabalhando com iOS ou Android. Para quem quiser saber mais, só entrar lá em www.dextra.com.br/carreiras ou escanear o QR Code aqui e dar uma olhada. A gente tem nossas vagas lá, só se aplicar para a vaga. E a gente tem a oportunidade pra caramba de uma empresa que tem uma cultura muito bacana, que valoriza a responsabilidade do desenvolvedor, a autonomia do desenvolvedor, numa gestão de muito respeito e contribuição e colaboração entre todos. Quem estiver procurando aí um app na carreira, confere lá. Vamos lá, para a gente poder começar a falar de serverless, a gente precisa falar primeiro da questão da evolução, da forma como a gente distribui aplicações, desenvolve aplicações aí ao longo desse tempo, né? Eu gosto bastante de usar essa imagem aqui do Simpsons com o Matt Groening fez, né? Que ele quis representar aqui a evolução lá desde o macaco até o homem hoje em dia. É o que a gente vai ver aqui na parte de aplicações. Para quem começou a desenvolver cedo, eu tenho 32 anos, comecei a desenvolver com 16, acho que já chegou a conhecer, como a gente tinha aquele modelo de desenvolvimento antigamente, a gente desenvolvia muito aqueles famosos software para locadora. Vinha fazer meu software, seja em Delphi, em Visual Basic, compilava, fazia a distribuição do setup, colocava em 2 disquetes, ia lá no cliente, instalava. Toda vez que eu tinha uma atualização, eu ia lá na máquina dele, fazia a atualização. O cliente tinha uma rotininha lá, a gente normalmente desenvolvia no programa para fazer o backup do banco de dados, sendo que esse banco de dados na verdade era simplesmente um arquivo local na época. Eu já trabalhei com Delphi, usava Paradox, ou no caso do Visual Basic usava o Access. Quem nunca usou o Access aí como o banco de dados principal da sua aplicação? O pessoal mais novo pode não ter vivido essa época, mas era assim que a gente fazia antigamente, né? E com o passar do tempo, um arquivinho começou a precisar ter mais transação, umas queries
umas consultas mais pesadas, a gente começou a utilizar o software instalado, mas com banco de dados. Ou seja, eu tinha instalação não só do meu software, mas de uma engine de banco de dados. No caso, o Access a gente podia usar direto ao arquivo, mas eu tinha instalação do SQL Server. Hoje em dia a gente tem instalação de serviços menores de banco de dados, como um Postgre, um MySQL, que você tem instalações menores, o próprio SQL Server Express, que você pode instalar numa máquina. E naquela época a gente instalava uma engine de banco de dados também numa máquina, a gente começou a evoluir um pouco para isso, para ter uma questão de um backup automatizado ali para uma HD do cliente, ter consultas mais eficazes e tudo mais. Mas a gente tinha esse modelo que eu desenvolvi, eu ia lá, conversava com o cliente, anotava tudo no meu caderninho, vinha em casa, desenvolvia, gerava o disquete, ia lá, instalava no cliente, o cliente usava, testava, pedia algumas melhorias, era meio que o ágil da época, né? E com o passar do tempo, as empresas foram aumentando. Esse tipo de software foi chegando em empresas com mais máquinas, como por exemplo, você tem uma transportadora, às vezes onde você tem 10, 20 computadores que precisam acessar um mesmo banco de dados. Quando eu comecei a trabalhar oficialmente mesmo com informática como desenvolvedor em 2005, eu trabalhava em um call center, você tinha 300 posições de atendimento com atendentes ali, acessando um determinado banco de dados, ou seja, você começa a ter aqui uma rede de computadores, vários computadores conectando a um servidor de banco de dados. Só que você começa a ter aqui, você começa a ter algumas preocupações um pouco mais graves aqui para se preocupar, para tomar cuidado. A primeira de todas é backup do seu banco de dados. A segunda, quanto mais máquinas você tiver, mais conexões ativas, simultâneas, você vai ter no seu banco de dados, mais memória ele vai consumir. Ou seja, o seu servidor de banco de dados vai ter que ter um aumento de memória conforme você aumenta a quantidade de usuários. Você vai ter que gerenciar essa máquina, garantir que ela tenha disponibilidade, gerenciar o backup dessa máquina, porque se essa máquina cair, se essa máquina der um crash em disco, poxa, você tem 300, 400 pessoas que dependem dela para trabalhar. Ou seja, uma máquina da crash, você vai ter outras 400 paradas. Então, nesse caso, a gente começa a gerar uma dependência desse servidor de banco de dados. E você começa a ter gargalo, ou seja, várias máquinas gravando ao mesmo tempo e o seu servidor ali com 400, 500 conexões ali tentando gravar, consumindo memória ao mesmo tempo. Você começa a ter que expandir sua máquina, gerenciar cluster para se uma máquina cair a outra sumir. Isso tudo dentro do seu data center, ou seja, você tem que ter no break, se cair energia, seu banco de dados tem que se manter de pé, porque muitas vezes quando cai energia, desliga sozinho, você pode perder dados, corromper dados. Você começa a ter que ter pessoas gerenciando atualizações de segurança do seu software de banco de dados, do seu sistema operacional e por aí vai. Ou seja, você começa a ter um custo aumentando aí com máquina, você tem que atualizar a sua máquina, atualizar a versão do sistema operacional, atualizar a versão do seu banco de dados. Começa a desenvolver um custo maior aí, mas também por questão de você estar acompanhando a evolução da sua aplicação, do seu negócio aí que também está crescendo. Com o passar do tempo, ter que ficar instalando o seu software máquina por máquina começou a se tornar algo ruim, porque para manter atualizado era difícil. Quando eu trabalhei em call center, o pessoal do suporte técnico tinha que às vezes passar em máquina por máquina, pedindo para o atendente reiniciar o software dele para ele puxar a versão mais recente. Por conta disso, muitos deles às vezes não puxavam, ou era um software instalado, precisava executar um instalador ali via script de rede, e muitas vezes a máquina não pegava, ficou desligada por muito tempo. Você tinha versões atualizadas, N versões disponíveis no call center, isso começava a complicar. O que começou a ser feito? Em um primeiro momento começou a serem criados servidores web, onde a gente disponibilizava aplicações feitas, eu já trabalhei com ASP Clássico, com PHP, com ASP.NET, desde a versão 1 lá, onde a gente tinha um ou dois servidores, às vezes com o tempo começou a evoluir a ter um balanceador de carga, tudo mais. Esses servidores web conectavam nos servidores de banco de dados, ou seja, eles tinham uma cota de conexões, tudo mais ali para não sobrecarregar meu servidor de banco de dados. E no caso do call center, através da rede interna da empresa, todas as outras máquinas acessavam essa aplicação web. Eu não precisava ficar entrando nessas máquinas para ficar fazendo uma instalação, nem nada. Eu tinha simplesmente que garantir que essas máquinas tivessem um browser para acessar minha aplicação web.
E fugindo até desse mundo corporativo interno aí também, começou-se a ter a ideia de eu expor meu servidor, o de web, na internet, para que máquinas de fora da minha empresa possam acessar. Ou seja, eu tenho uma aplicação web que é onde meus clientes fazem pedidos e eu vou entregar esses pedidos na casa deles. Ou seja, cada computador desse é um cliente meu rodando na sua casa. Poderia ser, sim, comparando os tempos atuais, um celular, tudo mais. Na época era mais computador mesmo. Eles iam acessar a minha aplicação web, e minha aplicação web, através da rede interna, iria acessar meu banco de dados. Eles iriam acessar a minha aplicação web através da internet, onde eu ia ter um IP externo associado com um domínio e tudo mais. Aqui as preocupações começam a se agravar. Porque a primeira e mais importante de todas, segurança. Eu tenho que garantir uma segurança muito grande para esses servidores, um ou mais que a gente tiver web. Por quê? O IP deles está exposto na internet. Qualquer brecha de segurança, eu vou estar deixando o meu servidor aberto para a internet. E meu servidor estando aberto para a internet, a partir dele é um pulinho para um acesso ao restante da minha rede interna. Ou seja, a questão de aqui eu começo a me preocupar com a questão de segurança, porque não tem mais a minha rede interna fechada ali, onde só quem está na empresa acessa. Eu estou visível para o mundo. E no mundo nós temos pessoas mal intencionadas que vão tentar acessar meu servidor, tentar roubar dados do meu banco de dados. Outra preocupação muito grande. A minha aplicação web, assim como o meu banco de dados, precisa ter uma disponibilidade. Ou seja, eu preciso ter backup de servidor. Às vezes eu preciso ter um balanceador ou um cluster para se uma máquina cair, outra poder acessar, porque se essas máquinas aqui perderem acesso, eu vou ter milhares de máquinas, nesse caso, sem acesso à minha aplicação. Preciso ter um monitoramento e redundância de internet, mais de um link, porque se meu link de internet cair, minha aplicação está indisponível, não tem nenhum cliente meu fazendo nenhuma encomenda, nenhum pedido. Então eu preciso ter mais de um link de internet, de empresas diferentes, ou seja, tem um custo maior aí. Ou seja, meu custo está começando a aumentar junto com o crescimento do meu negócio. Por quê? Eu estou tendo que pagar link de internet extra, máquinas a mais, que são as máquinas web, pessoas para monitorar essas máquinas web, pessoas para fazerem deploy da minha aplicação nessas máquinas web. Aliás, isso é outra preocupação bem grande, porque eu tenho uma ou duas máquinas web lá em cluster. Eu vou fazer deploy da minha aplicação. Nesse momento, minha aplicação vai ter um tempo que ela vai estar disponível, ou seja, eu vou ter um downtime dela. Às vezes, alguns segundos de downtime da minha aplicação são suficientes para eu perder cliente. Então eu tenho que ter uma estratégia de repente de um load balancer aqui. Esse load balancer vai saber quando a minha aplicação está disponível ou não. Vou ter que ter alguém para configurar e monitorar o load balancer. É um serviço ou hardware a mais para ser cuidado. Eu tenho que ter pessoas para manter o sistema operacional também desta máquina atualizado. Detectar falhas de segurança, ou seja, a minha operação tanto de negócio quanto a minha operação de tecnologia estão crescendo. Meu custo também, minha quantidade de pessoal também está crescendo. E outra coisa também, essas máquinas aqui, além das de banco de dados, também precisam ter um no-break, elas podem sofrer queda de energia, um desastre, minha empresa pode ser invadida, alguém roubar essas máquinas. Então, são problemas que a gente tem que começar a se preocupar. E aí, nessa época, foi justamente quando começou a surgir a ideia do cloud, que é o quê? Eu levar essas máquinas para um lugar onde eu tenha pessoas que trabalham para mim fazendo monitoração, a questão de disponibilidade, a questão de disponibilidade de internet, a questão de segurança, de recuperação de desastre. Ou seja, eu estou pegando agora um provedor, um fornecedor como a Microsoft, que ela tem o Azure, e estou criando máquinas virtuais lá dentro, ou seja, estou movendo meus servidores físicos aqui para máquinas virtuais ou até mesmo físicas, em alguns casos de hospedagem existem, para dentro de um provedor de cloud, ou seja, eu não tenho que ter mais a preocupação de eu ter um espaço aqui dentro da minha empresa, com ar-condicionado, com pessoas ali mexendo com hardware, colocando mais memória ali, conforme eu preciso aumentar a capacidade das minhas máquinas. Isso está tudo no ambiente de cloud, normalmente com um portal de administração, ou bem lá nos primórdios com uma equipe de atendimento onde eu vou fazer minhas solicitações e eles vão cumprir. Ou seja, nesse momento eu já tenho lá a minha conta no Azure,
máquinas virtuais, uma delas onde vai estar instalado o meu sistema de banco de dados, a outra onde vai estar instalada a minha aplicação. Essa máquina aqui de banco de dados eu vou ter que estar fazendo a configuração, pelo menos ali no portal, de falar, o IP dela é só acesso interno, só outras máquinas podem acessar. Essa minha está disponível na internet, mas eu quero pôr só a porta 80, você tem que monitorar, tem que bloquear. Se CPU dela estiver muito alta, você tem que mandar alerta. Eu começo a ter essa ideia de não mais ter que eu ficar configurando essas máquinas localmente. Eu simplesmente vou lá no Azure e falo, quero uma máquina virtual com tanto de memória RAM, tanto de storage para backup, tantos processadores, e assim está feito. É aí que começa a surgir o conceito que a gente chama de IaaS, Infrastructure as a Service, ou seja, eu tenho um serviço de cloud onde eu encomendo infraestrutura, eu vou solicitar máquinas e eu vou gerenciar essas máquinas. Mas, apesar de eu gerenciar essas máquinas, a infraestrutura é vendida para mim como um serviço. Eu paro de ter essa parte dentro da minha empresa. Eu só simplesmente vou me preocupar em gerenciar as máquinas e a minha aplicação. Mas eu ainda tenho que gerenciar máquinas. Eu tenho uma equipe especializada em infraestrutura, tenho pessoas ainda que eu preciso não só enxugar, mas também melhorar essa questão. Por exemplo, agora eu estou na internet. Eu tenho 1000 requisições lá por minuto acontecendo na minha aplicação. Ela ainda não é famosa. De repente eu tenho um boom. A minha aplicação aumenta para 10.000 requisições por minuto. O que eu vou fazer? Qual o tempo de eu comprar outra máquina, de eu aumentar, de eu instalar tudo nessa máquina, de eu colocar ela junto lá para poder aumentar a minha capacidade de requisições que eu recebo? Só para eu encomendar uma máquina num servidor, num fornecedor, são pelo menos 2 semanas. Até eu instalar tudo, comprar licença mais de Windows e tudo mais. No cloud, a gente tem que vir aqui e ficar configurando na mão. Poxa, em menos de 5 minutos eu tenho uma máquina nova. Mas ainda assim eu tenho que ver, poxa, eu estou recebendo um alerta de muitas requisições, vou lá criar uma máquina nova. Daqui meia hora não tenho mais toda essa quantidade de requisições. Eu estou com uma máquina a mais lá disponível, consumindo, me custando dinheiro e subutilizada. É aí que a gente começa a ter o conceito dele me vender espaços, pedaços de processamento. Eu começo a contratar realmente serviços no meu portal, lá no meu Azure. Ao invés de eu contratar uma máquina, instalar banco de dados, contratar uma máquina, instalar um IS nela, eu vou contratar um banco de dados. Eu vou dizer para ele que eu quero, me dá um SQL Server, onde eu vou ter uma capacidade X de processamento e memória, e eu preciso de 200 GB de storage. Isso hoje é pouco, eu preciso de 2 teras de storage. E me dá uma aplicação web, onde eu posso colocar minha aplicação disponível, onde eu posso deixar ela com pelo menos 2 máquinas atendendo em balanceamento, onde eu posso ter no mínimo 2 máquinas e, se eu tiver um aumento, se ficar mais de 5 minutos, por exemplo, com 70% de processador utilizado ali, ou seja, tendo bastante throughput na minha aplicação, escala até 6 máquinas para mim. A gente começa a ter o conceito deles venderem o serviço de banco de dados e o serviço de host da minha aplicação. É aí que a gente começa a ter o conceito de PaaS, ou Platform as a Service. Eu não preciso mais me preocupar em gerir um sistema operacional. Eu não preciso mais me preocupar em eu criar uma máquina virtual na mão para aumentar a capacidade da minha aplicação. Eu começo a ter aqui simplesmente a contratação de um serviço. Eu falo, eu quero um banco de dados. Amanhã eu preciso de mais storage no meu banco de dados. Eu vou lá, beleza, eu quero aumentar o storage do meu banco de dados. No caso de aplicações, eu posso falar, quero ter 2 instâncias da minha aplicação servindo aos meus clientes. Poxa, eu estou tendo picos de acesso na minha aplicação, eu vou ter uma Black Friday. Eu posso falar, dessas datas aqui, minha aplicação tem que ter no mínimo 10 instâncias e no máximo 40 instâncias. Ou seja, conforme as regras que eu defini ali, processamento, uso de memória, quantidade de requests forem sendo disparadas, ele vai escalar minha aplicação automaticamente. E a mesma coisa ao contrário, conforme regras, tipo, se eu tiver, eu estou usando menos de 30% na média de processador das máquinas por mais de 5 minutos. Poxa, começa a desligar alguma dessas instâncias, porque eu não estou precisando e eu estou pagando à toa por elas. Você começa a ter uma inteligência aqui, onde além de você ter essa questão de escalabilidade automática, ou seja, você consegue se adaptar a uma alta demanda
de forma imediata, você também está economizando, ou seja, você vai se adaptar a uma demanda de quantidade alta de acesso, mas vai reduzir rápido. Só que ao mesmo tempo, a sua aplicação ela vai ter um mínimo ali que ela vai ficar consumindo o tempo todo, você vai ter uma fatura mensal ali pelo menos mínima de, vou dizer no meu exemplo aqui, de 2 máquinas. Ou seja, se eu colocar uma máquina mínima lá que custa 200 e poucos reais, eu vou ter uma fatura mínima de 450 reais aí por mês, só com a parte da minha aplicação web. Mas poxa, à noite ninguém acessa. Pô, eu vou ter que ficar configurando uma trigger que através do PowerShell vai lá no Azure, desliga a minha máquina à noite, no dia seguinte ela liga. Pois se no dia seguinte a minha trigger, por algum motivo de manutenção, falhou, ela não conseguiu, não startou a minha aplicação. Eu vou ter um downtime até alguém perceber disso, até os clientes começarem a reclamar, que isso é uma das piores coisas, o seu cliente vir reclamar para você. Hoje em dia a gente está numa era que a gente tem que detectar problema antes do cliente. E aí que a gente começa a caminhar para um modelo que a gente fala que é bem mais inteligente e adaptável para alguns cenários, que é o modelo de funções, ou seja, de serverless. Em vez de eu ter uma aplicação inteira disponível e ocupando um pedaço no servidor, eu vou ter aqui pedaços de aplicação, ou seja, eu vou criar funções, rotinas, e essas rotinas vão ser acionadas através de triggers. Como assim triggers? São disparadores. Eu posso ter um disparador que todo dia, às 5 horas da manhã, ele vai rodar essa minha função, ou a cada 5 minutos, a cada 1 minuto, a cada 10 minutos, ou baseado em uma requisição HTTP, quando eu receber uma requisição HTTP, ou baseado mesmo em filas, como por exemplo, eu vou dar um grande exemplo aqui de uma empresa que eu trabalhei, onde a gente desenvolveu a emissão de notas fiscais que os vendedores faziam, era um marketplace. Cada venda, o vendedor ia lá e falava, emite minha nota fiscal. Nesse momento, o que acontecia? Uma API era chamada, ela gerava o XML da nota, fazia os cálculos lá de impostos, tudo, postava essa mensagem numa fila. Essa fila ia ser consumida por uma outra, ia ser consumida por um consumer. Esse consumer chama outra API, que ia ser responsável por assinar o XML e enviar para a Secretaria da Fazenda. Nisso, essa mensagem ia ficar em outra fila, onde ia ter uma outra API, que ia ser responsável por consumir a mensagem dessa fila, baixar o XML com a resposta lá da Secretaria da Fazenda e armazenar ele num storage. Legal, eu tinha momentos que eu tinha 5.000 notas sendo emitidas por minuto. Eu tinha dias que eu tinha 300, eu tinha madrugadas com 2, eu tinha fim de semana com 10. E acontece, eu estava pagando por alocação dessas APIs o tempo todo. Isso era algo um pouco caro. A ideia de uma função serverless é o quê? Ela vai estar lá no servidor e num momento de standby. A primeira requisição, a primeira trigger que ela receber, ela vai ter um tempo de warm-up que pode variar de alguns milissegundos até alguns poucos segundos. E após esse tempo de warm-up, ela vai permanecer ativa por um tempo aí. Durante esse tempo que ela está ativa, se eu tiver mais mensagens ali, por exemplo, trigando ela, ela vai processar em microsegundos, coisa extremamente rápida. Só que depois que acabarem, por exemplo, essas mensagens, ou o acesso ficar se eu não tiver nenhum acesso, nenhuma mensagem por um período X de tempo, a minha função vai voltar para stand-by, ou seja, ela vai economizar para mim. Então, num cenário onde eu tenho, por exemplo, uma fila de mensagens, chegou, o pessoal começou a emitir nota, vai chegar uma mensagem. A primeira, como é um processamento assíncrono, vai fazer o startup de 1, 2 segundos, e por ser um processamento assíncrono, eu não vejo um problema nisso. E as demais vão começar a processar ali. Poxa, chegou a hora do almoço, até umas 2 horas da tarde os vendedores não processam nada, esperam entrar um pouco de pedido. Nesse tempo a minha função vai parar. A hora que eles voltarem a emitir notas de novo, vai começar a alimentar a fila, essa fila vai começar a trigar minha função vai dar o warm-up dela de novo, e ela vai começar a processar de novo. Num cenário desse é bem legal. Eu poderia ter 4 funções aqui, uma de select, uma de create, uma de update, uma de delete. Onde cada endpoint HTTP que direcionaria para uma delas poderia ser um endpoint. Eu teria ali uma API de CRUD. Qual que é o problema dessa API de CRUD? Se ninguém usar ela por muito tempo, minha função vai entrar em standby. Minha função estando em standby, o próximo acesso pode demorar alguns segundos, o que não é legal para uma API. Lógico, existem formas, existem técnicas para se contornar isso, como eu tenho uma função ali que ela vai funcionar como uma API. Eu posso fazer essa função, eu posso criar uma outra função
que ela vai ter uma trigger de timer, que pode ser a cada 1 minuto, a cada 2 minutos, ou seja, num tempo inferior ao tempo da minha função principal entrar de standby, onde a minha função timer vai fazer uma requisição para a minha função de API. Isso vai fazer com que a minha função sempre veja, opa, estou tendo requisição, não vou entrar em standby, vai manter ela ativa sempre, lógico. Vou ter um custo um pouco maior, mas esse custo é extremamente mais baixo do que de um web app comum ou mesmo de um container. Tanto que o Azure Functions, você tem uma questão nele que você tem uma cota lá, se não me engano, de acho que 5 milhões de acessos. Os primeiros acessos no mês são de graça, ou seja, para uma aplicação que está começando, onde você tem, por exemplo, um aplicativo móvel de celular, onde você vai escanear, vai escanear um documento, vai passar por uma API que vai conectar num serviço cognitivo, fazer reconhecimento de texto e devolver. Você pode usar uma função. Por quê? Essa função, a sua aplicação não vai precisar de uma API completa que fica disponível o tempo todo, ali rápido. E a sua função vai ser um endpoint que o seu aplicativo vai conseguir consumir de forma rápida. Se tiver muitos acessos, a função legal dela é que assim, ele pode estar recebendo 10 requisições agora, pode estar recebendo 10 milhões depois. O Azure tem uma infraestrutura própria para essa sua função fazer o ARMAP subir. Ou seja, ela é escalável para ele ter ela é escalável de forma muito mais rápida do que um web app comum. E você tem um contrato lá do quanto de requisições limite ele vai aguentar para você antes de começar a gargalar a sua aplicação. E isso é muito, muito alto. Se você pegar os maiores marketplaces do Brasil, chega perto desse limite. Ou seja, dificilmente vai ser muito raro uma situação onde sua function não vai aguentar atender a aquisição de demanda. Ela vai escalar sozinha e de forma rápida. Uma pergunta, né? Só antes da gente dar procedimento, que eu sempre recebo quando eu falo desse assunto é: então quer dizer que serverless é a modernidade da atualidade, não vou usar mais container nem web app, posso substituir tudo? Normalmente eu dou uma resposta bem simples. Não. Por quê? É uma coisa que eu gosto de pregar muito, principalmente quando eu estou falando de arquitetura de software, tudo tem seu espaço, seu momento, sua aplicação. Como eu disse, uma aplicação web que depende de uma API para você acessar dados, fazer um login, eu não posso esperar um ARMAP de uma função, ela vai ter bastante endpoints para ser acessado, eu não vou poder quebrar tantas funções, eu posso ter funções dependentes da minha aplicação. Nesse caso, um web app ou um aplicativo rodando em container vai ser a melhor escolha. Eu tenho um time que ele só trabalha com Golang. Functions ainda não aceita Golang. Eu vou aproveitar o conhecimento do meu time, não vou forçar eles a seguirem para algo que eles não têm conhecimento. Eu vou usar um container ali para rodar meu Golang ali dentro do Docker. Eu tenho um time que trabalha com Node.js, eu tenho um time que trabalha com C#. A minha aplicação tem 2, 3 endpoints, ou tem já uma API rodando, e eu preciso de algo para processar uma fila minha aqui, só que eu tenho uma aplicação que eu estou gastando muito. Vou usar um Azure Function. Esse cara, o serverless, ele vai prover para mim uma capacidade de processar fila de forma simples e escalável e barata. Bem mais barata do que uma aplicação comum. Então, o que eu tenho para dizer para vocês tudo tem a sua aplicação. Não considerem que o web app vai ser usado para tudo. Serverless vai ser usado para tudo. Docker, container vai ser usado para tudo. Não existe um martelo que você consiga bater no prego e no parafuso com boa qualidade, nem uma chave de fenda que você consiga parafusar o parafuso e bater com a chave de fenda no prego. Você vai quebrar a sua chave de fenda. Tudo depende de uma análise e definir uma estratégia. Uma estratégia para a arquitetura do seu software. E, consequentemente, uma estratégia de arquitetura é definida com base numa estratégia de negócios. A arquitetura e tecnologia foram feitos para atender o negócio. Se não atende o negócio, a gente está seguindo naquela má prática do ego tecnológico. Simples assim. E isso não é legal. Bom, entendido um pouco da evolução aí de como surgiu o serverless, que é a ideia de uma função e tudo mais, vamos para uma demonstração, onde a gente vai vir aqui no Azure. A gente pode vir aqui, onde a gente pode criar uma função, um aplicativo de função do Azure, que é esse cara aqui. E para criar um aplicativo de função, a gente vai vir aqui em adicionar. E a gente tem que prover algumas informações para ele. Primeira coisa,
o nome do seu aplicativo de função. Ele fica disponível, inclusive, ali com uma pagininha de status. Então vamos chamar aqui de Demo Azure Function. Ele pergunta qual assinatura que eu vou usar, qual subscription da minha conta Azure, qual o grupo de recursos que eu quero trabalhar, e aqui ele tem duas escolhas para mim. Eu posso trabalhar com Windows ou Linux. E no caso do Linux, no caso do Windows, eu só posso publicar meu código de funções direto. No caso do Linux, eu posso publicar ou meu código direto ou uma imagem Docker. No caso aqui, vamos focar no Windows. E ele pergunta ainda para mim aqui, qual o plano de hospedagem que a gente vai usar? Eu quero utilizar o plano de consumo, que é o que? Ele vai me cobrar pela quantidade de requisições e pelo tempo que cada requisição minha durar. Esse valor é extremamente baixo, perto do outro plano que é o de serviço de aplicativo, onde a gente tem uma espécie de um recurso disponível para ele o tempo todo lá e eu vou estar pagando igual um web app comum. Onde eu quero colocar meu aplicativo de funções, normalmente a gente escolhe sul do Brasil por ter uma latência menor. E que tipo de tecnologia eu vou trabalhar? .NET com C#, JavaScript com JavaScript ou TypeScript, Java. E aqui ele pede para a gente criar um recurso de armazenamento ou usar um existente. Por quê? A nossa função vai subir, eu vou subir um código, por exemplo, JavaScript ou .NET, ou uma DLL, e ele vai precisar armazenar isso em algum lugar para ele poder fazer o startup. Como o meu function vai startar, ser utilizado, ele entra em standby depois de um tempo, ele é desalocado, eu não tenho um recurso dedicado para mim para ficar com a minha aplicação instalada. Então eu vou ter um storage com a minha aplicação para ele poder carregar ela. Assim como eu também tenho um recurso do Application Insights para poder monitorar o meu aplicativo de função. Eu já deixei um previamente criado aqui, para a gente não perder muito tempo com a demora da criação. Inclusive eu acho que ele já tem duas funções aqui, mas a gente vai ignorar por enquanto. Para a gente poder criar aqui, a gente vai vir aqui que a gente quer criar uma função nova. Aliás, desculpem, a gente vai vir aqui no Demo Azure Brasil. A gente vai vir aqui e vai falar que eu quero criar uma função aqui. Eu vou vir aqui em cadê? Desculpa, eu já tenho uma função criada aqui. Eu posso vir editar essa função diretamente aqui. Aqui eu tenho uma função que já está transpilada JavaScript aqui no caso, mas eu poderia editar ela diretamente aqui. Mas eu não quero fazer isso no momento. O que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa que a gente tem que vir fazer aqui, a gente tem que, no meu caso que eu vou usar o Node.js, a gente tem que ter o npm instalado. Eu já tenho aqui a última versão instalada. E a gente tem que dar o npm install global do Azure Functions Core Tools. Esse cara aqui é um conjunto de ferramentas do Azure Functions, de CLI, que a gente pode utilizar tanto para poder criar um projeto de Azure Functions novo, como também para poder fazer deploy do nosso projeto de Azure Functions. Eu estou baixando ele aqui. Enquanto ele está fazendo a instalação do NPM, a gente vai vir aqui no Visual Studio Code. E para a gente poder trabalhar com Azure Functions, a gente tem que ter um plugin instalado no nosso code. Esse plugin é o Azure Functions. Só procurar ele e instalar. Quando a gente instalar esse plugin, ele vai criar para a gente esse ícone aqui do Azure, se você já não tiver nenhum outro plugin de ferramentas do Azure instalado. E aqui dentro desse plugin, caso você tenha mais de um, vai ter várias seções aqui. Como eu só tenho ele, vou ter aqui Azure Functions, com 4 botões, que é o Refresh, o Criar Novo Projeto, Criar Nova Função e o Deploy da função para o Azure. Então vamos ver aqui, ele acabou de instalar o CLI, que ele precisa para poder fazer o deploy. Então vamos criar aqui uma função, vamos criar um diretório para o nosso projeto. Então aqui é mkdir demo Azure Brasil, cd demo Azure Brasil, e vamos abrir nosso Visual Studio Code aqui dentro. Agora com o nosso Visual Studio Code aberto, a gente vai vir aqui
no componente do Azure. E vai vir aqui que a gente quer criar um novo projeto. Ele vai perguntar qual diretório que a gente quer usar. Eu vou falar o atual, ou poderia navegar para outro diretório. Que tipo de tecnologia eu quero utilizar? Posso usar Java, PowerShell, até Python, que já está em versão preview, JavaScript. Eu gosto muito de JavaScript, mas eu vou usar o TypeScript, que no final das contas ele vai transpilar para JavaScript. Ele vai perguntar que tipo de função eu quero criar. Se eu quero criar uma função baseada no Blob Storage, no Cosmos DB, num Hub, numa fila, no HTTP. E eu quero utilizar um HTTP Trigger para a gente poder testar de forma rápida aqui, dado o nosso curto tempo. Ele quer saber que nome que eu vou dar para minha Trigger HTTP. Eu vou chamar aqui de, vamos chamar de Endpoint Test. E aqui ele pergunta que nível de autorização a gente quer para a nossa função. Basicamente nós temos admin, ou seja, só quem for usuário da minha conta do Azure com privilégios lá vai poder invocar essa função, chamar o endpoint dela. Function, onde somente outras funções ou mesmo um gateway de API vai poder acessar ela. E o Anonymous, onde o endpoint dela pode ser acessado por qualquer cliente web aí. Deixa eu colocar Anonymous aqui, só para a gente poder fazer o teste. E ele vai criar nosso projeto aqui. Se a gente vier aqui, a gente vai ver que ele criou uma estrutura de diretório, onde a gente tem alguns arquivos de configuração, como esse proxies, por caso nossa função precise de algum proxy, alguma coisa do gênero, lá por dentro do Azure, para fazer chamadas externas. Esse arquivo host.json, onde tem a versão do Azure Functions que a gente está usando, ou seja, qual versão lá do hoster, lá no Azure que a gente está usando. Local settings, onde ele tem algumas variáveis de ambiente que a gente pode definir aqui, para ele poder utilizar. A gente pode colocar configurações, connection string e tudo mais aqui. A gente pode não colocar aqui também, pode colocar simplesmente aqui uma connection string com uma variável encriptada, ou mesmo pode colocar direto lá no Azure o valor da nossa variável de ambiente. Ele tem o gitignore, ele tem um arquivo .funkignore, que ele basicamente é um arquivo que a gente tem como se fosse o gitignore, só que arquivos eu não quero carregar para o meu aplicativo de função do Azure. Ele já cria alguns arquivos do VS Code para facilitar para vocês de dar um F5 e fazer o debug. E ele criou um endpoint aqui para a minha função, endpoint test. Basicamente ele tem aqui dentro um arquivo de exemplo de dados, que ele coloca aqui, eu posso até apagar esse arquivo aqui. O meu arquivo de código, que basicamente importa 3 objetos aqui lá do módulo Azure Functions, que é o Azure Function, que é a tipagem da minha função, o contexto é o HTTP Request, e ele define uma função assíncrona, que faz um log cada vez que é chamada, tenta obter uma query string lá de um parâmetro nome, se tiver ele imprime hello status 200, senão ele devolve um erro 400, dizendo que a gente precisa informar o name para o meu request. E tem um arquivo JSON aqui, o function.json, onde ele tem as configurações que a gente definiu para a nossa função. Nível de autenticação, qual tipo de trigger, que tipo de métodos ele vai aceitar, qual é o arquivo de script. Inclusive o arquivo de script, se você notar, ele está para uma pasta dist, endpoint test, index.js, que é para onde o TypeScript vai ser transpilado para JavaScript quando a gente fizer o deploy. Dada a nossa função já criada aqui, a gente não vai alterar nada, a gente vai vir aqui no Azure e vai falar que quer fazer deploy para um function app. Aí ele vai perguntar para você, qual conta, qual subscription que você vai utilizar? Ah, eu vou utilizar o Azure Pass. Ops, desculpe. Na verdade eu quero fazer para o meu pago pelo uso, que o meu Azure Pass já foi expirado. Aqui ele vai começar a carregar a lista de aplicativos de função que a gente tem no Azure. Então ele vai exibir uma listinha aqui para a gente escolher qual aplicativo que a gente vai deployar a nossa função. Eu quero escolher aqui o demo Azure Brasil. Se a gente esperar um pouquinho aqui e abrir aqui o terminal do VS Code, opa, fechar meu terminal. Se a gente vier aqui em Output, no Azure Functions, esperar só um pouquinho aqui que ele está fazendo verificações pela internet aqui, por isso que ele está demorando um pouco. Ou eu acho que eu cliquei fora, vamos fazer de novo aqui. Eu vou entrar em pago pelo uso, Demo Azure Brasil.
agora sim. Ele verificou para a gente e falou, você tem certeza que você quer fazer o deploy? Isso vai apagar qualquer função, qualquer código que você já tem lá no seu demo Azure Brasil. Quero fazer. Ele vai executar basicamente para a gente o npm install, que faz parte do script npm prune para fazer limpeza de arquivos temporários e tudo mais do npm. Vai executar o tsc para fazer a transpilação do meu TypeScript para JavaScript. Finalizado isso, ele aparece aqui, ó, estou fazendo o deploy. Se a gente clicar aqui no output e for na Azure Functions, ó, ele está criando um pacote zip e iniciando o deployment, ou seja, ele está comprimindo a nossa distribuição e mandando lá para o servidor. Tanto que a gente pode até conferir aqui, ó, que ele criou um diretório dist e está mandando lá para o nosso servidor. Isso aqui a gente pode ver, ó, é um JavaScript transpilado. Tanto que ele está até um pouquinho complexo, tem algumas declarações. Esperar ele acabar de fazer o upload desse cara lá para o servidor. Ele demora alguns segundos. Ele depende um pouco da conexão de internet, né, porque ele está enviando junto com... Ele está enviando todo o conteúdo da endpoint test, mas lá dentro do servidor, ele ao mesmo tempo ele vai enviar alguns arquivos de runtime, como o próprio Node Modules, com o que precisa, tudo mais. Ó, ele gerou um script de deployment, está executando lá no servidor. Ó, ele apagou todas as minhas funções lá, tudo que tinha lá antes, no meu aplicativo. E copiou já os arquivos novos de função aqui. Ele está fazendo a instalação lá, ó lá. Acabou de sincronizar, acabou de fazer o deployment. Se a gente for no Azure agora aqui e der um refresh aqui nas funções, a gente vai ver que tem o HTTP. Só um pouquinho, ele está carregando ainda. Opa, eu estou num outro recurso aqui. Era o Demo Azure Brasil. Se a gente vier nele aqui agora, a gente vai ver que a gente tem uma trigger nele, que é a endpoint test que a gente criou. E se a gente abrir aqui agora no editor, inclusive a gente pode, isso tudo que a gente fez pelo Visual Studio Code, a gente poderia fazer direto aqui. Eu fiz no Visual Studio Code por até uma questão de demonstrar isso e demonstrar que a gente pode trabalhar com o versionamento Git ali local. Eu posso vir aqui, ó, get function URL, eu tenho minha URL do meu endpoint. Se eu chamar ela numa aba nova aqui, eu vou ter simplesmente aqui, opa, você não passou o name no request body, que é justamente aquela validação lá que ele faz. Se eu vier aqui e colocar na minha query string um name igual a Gustavo, hello Gustavo, ou seja, minha função está funcionando. E se eu vier aqui, ó, no meu Demo Azure Brasil, aliás, na minha função endpoint test aqui no monitor dela, eu posso simplesmente pegar aqui e ter a lista de execuções com sucesso, qual foi o result code, duração dela. Isso aqui tem um delay de 5 minutos, mas se eu vier direto aqui, ó, no Application Insights, eu consigo ver que teve uma requisição para minha função. Como a gente, ó, tive várias requisições já. Que isso aqui foi do código anterior que eu tinha lá. E essas duas requisições aqui são justamente as duas que eu acabei de fazer. E eu não paguei nada por essas requisições, porque eu tenho um limite aí que eu posso usar isso gratuito por mês. E é gratuito por mês sempre, não é assim, dura 12 meses, nada. Você tem uma cota que você não paga por mês. Para quem quiser baixar essa demo, ela vai estar no meu GitHub lá em Azure Brasil, Serverless Demo. Eu vou deixar mais uma demo lá configurada como Time Trigger, para quem quiser estudar mais depois. Antes de finalizar aqui a apresentação, eu queria fazer um convite para todo mundo. Em junho, agora nos dias 21 e 22, a gente vai ter a 8ª edição do Visual Studio Summit, em São Paulo, no prédio da Microsoft, lá no WTC. A gente está no 8º ano desse evento. Esse ano eu vou estar novamente palestrando sobre Blazor, vou estar trazendo novidades aí sobre o Blazor, insights de possibilidades, o que o Blazor está vindo aí para agregar para a gente no mercado, além de diversos outros palestrantes aí que são experts em N tecnologias diferentes, trazendo insights aí para o negócio e carreira de vocês. É um evento pago, mas eu estou trazendo um brinde legal para vocês aqui, que é meu código de desconto,
palestrante-gustavo. Esse código é válido até o dia 20/5 e você consegue com ele 15% de desconto na sua inscrição. Presentão aí para vocês se inscreverem e participarem desse que é um dos maiores eventos sobre Visual Studio e desenvolvimento de software no Brasil. Queria agradecer ao pessoal do Azure Brasil e assim, como essa é uma palestra gravada, para quem tiver dúvidas, eu deixei um link aqui, que é http://bit.ly/dúvidas-serverless. Vai ser jogado para um formulário onde vocês vão preencher o nome, e-mail e a dúvida de vocês por extenso, o texto. Todas essas dúvidas eu vou compilar, vou escrever num artigo no Medium e publicar ao final dessa série na semana que vem. Assim todo mundo vai poder ver as dúvidas e as respostas e aproveitar melhor, dado que essa é uma palestra gravada. Ok? Novamente estou deixando meus contatos aqui. Quem precisar pode me mandar mensagem privada, tudo mais. Eu posso demorar um pouquinho para responder, mas eu respondo sempre. E meu link do Medium, onde eu vou estar publicando esse artigo com as dúvidas que vocês me enviarem pelo formulário. Beleza? Galera, brigadão. É isso, a gente fica por aqui. E semana que vem, e tem mais palestras nessa semana. E semana que vem eu estou com mais 2 talks. Deploy de aplicações estáticas através de Azure Blob Storage e CDN no Azure. E disponibilização de aplicações Node.js como Web Apps no Azure. Fica de olho aí, segue no Meetup.